conhecido como Le Corbusier. Ele foi uma pessoa bastante reconhecida por inovar a maneira de criação de seus projetos. Ele não pertenceu a nenhuma escola, porém teve o seu próprio estilo e a sua principal preocupação era a funcionalidade. Desenvolveu em maior parte de sua vida projetos arquitetônicos. O prédio Edifício Gustavo Capanema, o antigo Ministério da Educação do Rio de Janeiro de 1936 foi desenvolvido por um grupo de arquitetos brasileiros, incluindo Oscar Niemeyer, e que teve consultoria de Le Corbusier. Ele recomendou o uso de pilotes com o conceito de permeabilidade dos pedestres no térreo. A vedação do edifício é feita por cortinas de vidro, sendo utilizado brise-soleil, para evitar a incidência direta de radiação solar na fachada norte. Também contém a fachada livre, planta livre rua terraço-jardim, porém não deixou de criar seus produtos. LC14. Cada versão do LC14 celebra a qualidade intrínseca da madeira em si. Seu formato simples permite ao observador a relevar os detalhes da marcenaria requintada dos encaixes, com elipses cortadas à mão que permite-lhes mover e orientar a banqueta com facilidade. O sofá LC5 apresenta uma estrutura de aço cromado polido, que repousa sobre uma base de aço tubular cromado. As almofadas são compostas de enchimento de espuma de poliuretano e de poliéster. A mesa LC15 possui uma grande tampa redonda de carvalho, em um acabamento fosco natural, com uma base retilínea de aço tubular. As funções básicas de um nível altamente escultural, cada um dos seus 4 lados abertos delineados, ostentam um aço tubular diagonal bissetriz que é profundamente envolvente. O estilo internacional surgiu com influência do fechamento da Bauhaus pelos nazistas, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Hitler não apreciava o estilo da Bauhaus, ele considerava uma cultura degenerada por ser distinta do neoclassicismo, que é inspirada na cultura grega e romana. Vários designers se espalharam pelo mundo, propagando o conhecimento que possuíam do design funcionalista desenvolvido dentro da Bauhaus. Não existe data definida para o estilo internacional, o movimento simplesmente surgiu com o tempo. Este termo foi dado, em consequência da crescente globalização, ou seja, as informações estavam mais conectadas ao redor do mundo, sendo possível que qualquer pessoa de qualquer lugar soubesse as maiores tendências do design. O design orgânico teve como inspiração a natureza. Os designers se inspiraram a criar produtos e a desenvolver arquitetura usando formas delicadas, formatos cilíndricos. Estruturas se tornaram parte de paisagem. O design respeitava o usuário e a forma seguida da função com a falta de cantos vivos e linhas duras. Os primeiros projetos orgânicos foram criados no período entre guerras, contudo, a explosão do movimento tomou lugar após a Segunda Guerra Mundial. O casal de designers Charles e Reims, que estão ranqueados entre os designers mais importantes do século XX, tem grande relevância nesse período. Os Imes foram os primeiros a utilizarem um design de produção em massa com móveis de compensado moldados com curvas compostas. Na época da Segunda Guerra Mundial, o design dos Imes chamou a atenção de militares, e assim foram convocados a projetarem talas, macas e partes de aviões em madeira compensada. Depois da guerra eles continuaram com o design de móveis. Dentre os seus melhores projetos espalhados por 4 décadas estão a cadeira LCM de madeira compensada moldada de 1946. O birrombo de madeira compensada moldada de 1946, a poltrona e o puff de 1956, a Imes Chase de 1968. Charles Imes teve ajuda de um outro grande designer arquiteto chamado Eero Saarinen, e juntos desenvolveram móveis com madeira compensada moldada. Saarinen desenvolveu inúmeras icônicas e inovadoras peças de mobiliário, mas mesmo assim é reconhecido mais pelos seus projetos arquitetônicos. Isamu Noguchi era escultor, designer, artesão, arquiteto e paisagista notável.
Como arquiteto paisagista, Noguchi criou um grande número de parques, monumentos, memoriais e áreas livres. Pois, a sua filosofia era de que a arquitetura ganhava mais se integrada à natureza. Seus trabalhos não se limitaram aos projetos de jardins e esculturas. Noguchi também projetou como designer objetos para a indústria tais como lâmpadas e mobiliários, alguns deles conhecidos, reproduzidos e vendidos até hoje. Gutform foi um conceito de funcionalismo, que começou na Escola Superior de Design de Ulm, na República Federal da Alemanha. A intenção maior do funcionalismo era ir além das tradições e os estilos históricos, mas termina se convertendo em um. O conceito de funcionalismo foi sistematicamente desenvolvido na teoria e na prática da escola. Com Max Bill como seu primeiro diretor, a HFG deu continuidade à filosofia da Bauhaus e à filosofia racionalista. O modelo de Ulm se dava através de dois processos: o pensamento sistemático e a discussão lógica, isto é, através dos sistemas de projetos em que eram estudadas todas as funções do produto e da sua análise. De tendência abstrata e racionalista, Max Bill teve grande influência sobre o caminho que tomou a HFG. Max Bill, ex-aluno da Bauhaus, foi um arquiteto e designer que tinha uma ideia formada sobre o funcionalismo, era muito duro quanto ao verdadeiro design e à boa forma. Ele ainda produziu um livreto com a mesma atenção econômica que aplicava aos seus produtos. Max foi considerado uma das maiores influências para o design gráfico suíço pela sua escrita crítica e teórica e seu trabalho diferenciado. Fazia design puramente funcionalista e muitas vezes considerado atemporal, por sua forma fora da moda.